Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo aí. Agora nós vamos estar falando sobre proteção solar, ou no caso, filtro solar, ou produtos que vão proteger você dos raios, chamados raios ultravioletas, né? E a gente pode começar, talvez, falando exatamente desses raios ultravioletas, né? É sabido e é conhecido que nós temos dois raios ultravioletas que são danosos ao nosso corpo. Tem um terceiro, que é o C, mas a gente vai focar no A e no B, porque são os raios ultravioletas que são testados quando você desenvolve um produto, as indústrias, né, e tal. Então esses filtros eles são testados para ver qual a capacidade de proteção em relação a esses raios ultravioletas. Então o sol que a gente toma, ele contém os raios ultravioletas. Os raios ultravioletas, eles chegam até nós, né, penetram na nossa pele, atuam na nossa pele. Por um lado positivo, que eu posso dizer, que seria no caso da vitamina D. A vitamina D, ela é convertida, né, através do sol. Então, tomar sol é bom. Tomar sol aumenta a vitamina D. Em época de contaminação, de vírus, de coronavírus, de Covid, né, a vitamina D é muito importante e a nossa imunidade tem que estar lá em cima. Mas você tem que saber tomar sol. Então, o sol que você toma com finalidades de saúde, ele é importante. Só que, infelizmente, né, nós tomamos sol, como a gente vem falando, desde a infância. E na infância, então, a gente não tem muita preocupação, né? Então, a gente brinca, né, na praia, na piscina, no sítio, em casa. Criança fica na rua, gosta de brincar. Hoje menos, né? Nós temos uma geração aí que fica dentro do quarto mexendo com videogame, mas o sol em excesso, eu falo por mim, que eu tomei na infância, ao longo da minha vida ele foi me trazendo alguns problemas. E falando de melasmas, né, que é um ponto-chave nas nossas informações, o sol é um dos grandes vilões do melasma. Então os raios UVA e os raios UVB, eles incidem através do sol na nossa pele. Então nós precisamos de quê? Nós precisamos de proteção, ok? Então o raio UVB, por exemplo, é aquele responsável pela vermelhidão, pelo ardor. Quando você vai na praia, você fica igual um pimentão, né? Você encosta na pessoa, ela está ardendo, isso é o UVB. Ele também, em excesso, causa muitos problemas, pode causar os melasmas, câncer, né? Mas tem um outro raio ultravioleta, que é o A. Esse, ele entra na pele e você não sente. Então, na verdade, ele é aquele que, de repente, você acha que por causa de um mormaço, você pode ficar, né, sem cobertura, sem proteção, você está enganado. Tá? Por quê? Porque os raios ultravioletas A, eles são os mais danosos, são os mais perigosos para a nossa pele. É eles que vão trazer os grandes problemas, é eles que vão penetrar mais profundamente a pele, causando problema na derme, e é onde aí a gente precisa proteger, ok? E essa proteção, né? Você pode, algumas pessoas usam camisetas de algodão, por exemplo, né? Existem hoje camisetas que vêm com um selo, né, de proteção, né? A gente tem que ver que tipo de proteção é essa. Se você tiver com a camiseta comprida de algodão seca na pele, andando no sol, ela vai te proteger, certo? Ela pode te dar uma certa proteção. Mas se você molha ela, e às vezes você está na piscina, você pula com a camiseta, aí você está com a camiseta de malha de algodão molhada, você acha que está protegido, não está não, tá, gente? Porque a água, ela acaba desprotegendo, né, os fios de algodão ali
dos raios ultravioletas. Mas vamos falar de produto, né? Vamos falar de filtro solar. O que é filtro solar? Filtro solar são substâncias que são divididas em dois tipos de apresentação. Nós temos os filtros químicos, né? E os filtros físicos. Os filtros químicos normalmente são produtos que são pesquisados, desenvolvidos em laboratórios, que vão dar ao produto uma proteção contra os raios UVA, UVB. A mesma coisa o filtro físico. Já o filtro físico é um pó. Esse pó ele não absorve na pele, já o químico ele absorve na pele, né? Existem filtros mais naturais, existem algumas plantas que têm capacidade de proteção, só que eu sou daquele pensamento seguinte, tudo muito natural, você depende de uma concentração muito elevada e às vezes também a industrialização de produtos assim são mais complicados. Então você tem bons filtros químicos desenvolvidos sinteticamente, né, nos laboratórios, bons laboratórios. Nós temos alguns filtros que eles são excelentes, alguns causam alergia e alguns estão sendo também banidos, né, pelos órgãos de proteção, principalmente o ambiental, porque tem filtros que você entra na praia e eles saem na água do mar e acabam acumulando nos recifes de corais. Isso já é um estudo, né? Mas eu não quero entrar nesse detalhe não, eu quero falar então dos filtros. Então você tem um filtro químico, você tem um filtro físico. O filtro químico, você tem ele aquoso, né, com uma capacidade para água e o outro para capacidade de oleoso, para óleo. Então você tem filtros oleosos e filtros aquosos. Os filtros oleosos, eles são os que protegem mais do que os aquosos. Os aquosos protegem, mas os oleosos, se a gente for fazer uma análise de espectro de ação, né, contra os raios ultravioletas, os oleosos dão de 10-0 nos aquosos. Mas o somatório dos oleosos com o aquoso mais o filtro físico, gente, é o dióxido de titânio. Vocês já devem ter lido isso na composição dos seus produtos. O dióxido de titânio, ele é um filtro físico, como eu falei, é um pó, assim como o óxido de zinco também é um filtro, mas o dióxido de titânio, ele é um pó que você incorpora num creme, numa pomada, numa base, e quando você aplica na pele, ele dá aquele efeito fumacinha, né? Fica esbranquiçado, né? Porque você tem ele transparente, rutilo, né? Que a gente fala, mas quando você aplica na pele, dá aquele efeito esbranquiçado na pele. Isso é filtro físico. O filtro físico ele não absorve na pele, ele causa o efeito de refração. E aí então você tem exatamente esses dois tipos de filtro, o físico e o filtro químico, sendo o químico oleoso e aquoso, certo? E como é que nós desenvolvemos os filtros? Como é que a gente trabalha para desenvolver um bom filtro? É a junção desses filtros solares em proporções adequadas, que vão dar o famoso FPS, né? Fator de proteção solar, aquela sigla que você vê, né? Que você vê nos produtos, né? Então, por exemplo, aqui, olha, né? Você tem aqui, ó, FPS. O FPS desse produto é 70, ok? O FPS desse produto aqui é 80. Desse aqui, 50. E assim por diante. Então, o fator de proteção é a mesclagem desses filtros em proporções adequadas, que você vai então colocar numa base, seja um creme oil free, né, etc., no gel, né? E aí você vai ter um produto com fator de proteção. E o que é FPS? O que é fator de proteção solar? Fator de proteção solar é um termo que vai designar a capacidade do filtro de te proteger durante um período. Então, você acorda, vai para a praia, aí você está em casa ainda, talvez, aí você chega e passa o filtro 7 horas da manhã. 7 horas da manhã você pegou o seu filtro, passou no seu corpo todo, praia.
Então, de 7 até que horas o seu filtro vai te proteger? Isso é o fator de proteção. É o tempo de proteção que o seu filtro vai conferir para que você então esteja protegido. Voltando aos filtros químicos e físicos, os filtros químicos, à medida que ele vai tomando sol, ele vai degradando. Então, por isso que às vezes você pega um filtro muito suave, spray. Eu não sou muito fã de filtro em spray. Eu acho que filtro em spray ele tem que ser muito bem fiscalizado, porque tudo que é muito suave, tudo que é muito assim leve demais, significa que talvez as concentrações de filtro, e como eu falei, os oleosos são melhores, tá baixo. Então, isso é uma dica, tá? Então, assim, aqueles filtros mais untuosos, talvez, né, aqueles que você passa assim e fala, nossa, filtro difícil e tal, a concentração dele de filtro é tão elevada que traz o produto para um sensorial não muito agradável, né? Óbvio que isso, a gente, por exemplo, trabalha um filtro que tem um fator de proteção bom, um PPD, depois eu vou falar sobre PPD, bom, e ele tem um sensorial agradável por causa da base que eu resolvi aplicar nela, né? Então aí é uma questão de conhecimento, desenvolvimento farmacotécnica. Tá, voltando para os filtros. Então os filtros mesclados dentro de uma base vão te dar o fator de proteção. Quanto maior o fator de proteção, então se você está usando um fator de proteção 20, significa que o tempo que você tem de proteção é pequeno. O 30 um pouco mais, aí você vai aumentando, você vai aumentando, você vai aumentando. A maioria dos médicos, por precaução, orienta, olha gente, de 2 em 2 horas você reaplica o filtro solar, principalmente se você estiver na piscina, na praia, exposto ao sol de verdade, né? Isso é uma questão de precaução, mas existem filtros que te dão uma capacidade, um tempo maior de proteção, principalmente os que têm filtro físico. Porque o filtro físico, diferente do químico, o químico degrada, né? Quando o sol bate nele, ele vai degradando. O que é degradar? Ele vai perdendo a capacidade de filtrar. Então o sol vai batendo nele, ele vai perdendo essa capacidade, ele vai degradando. Então no final ele acaba não te protegendo mais. Daí o tempo. O físico não, o físico ele aguenta mais. O físico ele age por meio de refração. Então ele forma uma camada. Por isso que você tem outra coisa, na hora de aplicar, né? Você tem que aplicar uniformemente o filtro. Porque se você deixar... É igual... quem usa óculos, eu estou usando óculos, né? Mas óculos de praia. Você já percebeu que as pessoas, às vezes, você vê pessoas com uma manchinha branca, assim, que é exatamente onde o óculos está na pessoa? Então, na verdade, se você não aplicar uniformemente o filtro, o sol, então, ele vai atacar o local menos protegido e ali, de repente, você vai estar desprotegido. Então, o fator de proteção é isso, é o tempo, ok? FPS, quanto maior o FPS, maior tempo você pode ficar com o filtro. Isso é bom no sentido da praticidade, né? Quem trabalha mesmo, ou às vezes está debaixo do sol, não vai poder parar, e até porque, se você está debaixo do sol, às vezes você não tem um local adequado para fazer uma reaplicação desse filtro, e aí acaba usando o filtro de qualquer jeito, né? Então, quanto maior o fator de proteção, maior o tempo que você pode ficar com o filtro. Mas eu falei para vocês que tem os raios ultravioletas B, né, que são os causadores da queimadura e tal, mas tem os raios ultravioletas A. E é nesse filtro aí, nesse raio aí, que a gente vai estar falando agora sobre o PPD. PPD é um termo americano que está relacionado à capacidade do seu filtro te proteger do raio UVA. Então, o que eu falei com vocês? Nós temos o filtro físico, nós temos o filtro químico, né? No filtro químico você tem aquoso e oleoso, e nesses filtros, cada um tem uma capacidade X de proteger você do raio UVA e do raio UVB. Tem filtros, por que eu falo que tem filtros bons e tem filtros que não são tão bons? É porque o filtro bom é aquele que te dá a maior proteção contra o raio UVA. Ele te dá proteção contra o raio UVB, mas te dá proteção contra o raio UVA em nível alto.
Então esses filtros são os mais caros, eles são os mais caros, tá? Esses filtros eles vão te proteger do UVA. Então, por exemplo, tem filtro que só vai te proteger do UVB. Aí você vai, eu estou protegido, eu não estou vermelho e tal, mas o UVA está ali, ó, te atacando, porque você não tem um filtro UVA. Então, essa mesclagem, esse conhecimento dos filtros, faz parte do trabalho como o meu, como profissional farmacêutico, em desenvolvimento. Então, se eu pego um filtro bom, que tem capacidade de te proteger, principalmente contra o UVA, tem uma capacidade de te proteger contra o UVB, junto com outro com essa mesma capacidade, junto com outro que tem mais B, menos A, e eu vou mesclando e vou e tal. No final, eu mando esse produto para um teste, e o teste traz para mim o meu FPS, ou seja, a capacidade do meu filtro de me proteger durante um período, e ele me dá também o PPD, que é essa sigla americana que tem a ver com a capacidade do seu filtro de te proteger contra o raio UVA. Existem hoje empresas que estão muito mais focadas em mostrar para vocês o que elas têm de UVA, de proteção UVA. Aqui no Brasil, gente, só lembrando um fato, eu falei PPD, é um termo americano, né? Mas aqui no Brasil, agora, eles estão usando o termo FPUVA, fator de proteção UVA, FPUVA. Então, quando você pegar um filtro, procura saber a capacidade dele, e existem valores, né? Existem PPD 10, PPD menos de 10, existe aquele PPD 20, mais de 20. Os melhores começam, ao meu ver, de 17 para cima. Chegou no 17 ali, você já está com a proteção UVA legal. Mais do que isso, beleza. Agora, abaixo de 17, você já começa a repensar. Isso se você realmente quer uma proteção efetiva, se você quer uma proteção boa. E eu trouxe alguns filtros aqui, tá, para vocês terem uma ideia. Tem filtros que vão te mostrar só o FPS. Então, quando você compra, normalmente a gente estava mais acostumado com essa sigla, né? FPS. Então, quando você compra, o médico me pediu um fator de proteção elevado, que beleza. Mas qual que é o PPD dele? Porque se ele tiver um fator 70 e o PPD dele for baixo, ou seja, a capacidade dele de te proteger do UVA for baixa, esse filtro não é bom. Não estou querendo dizer que é esse, é porque esse não informa, tá, gente? Vou te mostrar aqui um que informa. Esse aqui, ele informa. Ele tem um fator de proteção 50, muito bom, e tem um PPD 17. Ele é bom. O PPD dele é 17. O PPD desse aqui, 35. E o fator 70, né? Então, esses filtros que vão demonstrando essa capacidade de proteção é excelente. O PPD desse aqui, esse aqui é um filtro 100% físico, né? Ele é meio que em pó. Mas ele tem um fator 50 e um PPD 18. Então já está te protegendo contra o UVA. Já esse aqui não mostra, só fala UVA, UVB. Mas te fala que tem um fator de proteção 80. Mas e o UVA? Se você tiver um filtro solar na sua casa e você não sabe, liga. Aqui em todas as empresas, né, ela tem um SAC, né, um serviço de atendimento ao cliente. Dá uma ligadinha, liga lá. Olha, eu queria saber qual que é o nível de proteção UVA que o seu filtro me concede, me dá. Se for bom, beleza, ok? Então, gente, você tem nos filtros solares todas essas informações que são extremamente importantes. O filtro solar ele é fundamental para te proteger contra os raios ultravioletas e te proteger contra vários problemas e problemas graves, né? Não vou entrar aqui na questão do câncer, né? Câncer de pele, que hoje afeta milhares milhões, né, de pessoas no mundo inteiro. Então não vamos entrar aqui no aspecto, mas a gente sabe que o sol é bom para a pele, no sentido da imunidade, você precisa tomar sol. Para a pele eu não vou dizer tanto, mas para a imunidade sim. Mas o sol em excesso, tudo em excesso, né, não é bom. Então você usar um filtro solar adequado, que te dê um fator de proteção bom,
que te dá um fator de proteção contra os raios ultravioletas A bom, então você está realmente protegido. E se você for usar o filtro, como eu falei, use de forma uniforme, bem homogênea mesmo, não esqueça nenhuma parte do corpo, principalmente em crianças, né? Você pode mesmo batumar a criança ali com filtro solar, né? E na hora de reaplicar, eu oriento, né, gente, você limpar a pele, né? Você lavar o rosto, pelo menos, para fazer uma reaplicação desse filtro. Porque senão você vai, né? Existem filtros que são muito untuosos, tem muito filtro físico, então ele cria muita formação, muita sujidade na pele. Não do filtro, mas é porque realmente você fica com a pele muito cheia de creme, né? De filtro físico, e aquele ali vai grudando sujidades, pode causar aí amanhã o aparecimento de espinhas e outros problemas, ok? Então eu acho que é isso, eu acho que é uma informação extremamente interessante, né? E qualquer dúvida nós estamos à disposição aí para orientar vocês, tá bom? Um abraço, valeu!